Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, hoje dia 21 de julho, mais uma terça-feira e vamos para as atualizações do dia. Lembrando, cabeção, caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom pessoal, uma terça-feira ainda mais estável para as nossas ações, tá? Com exceções em alguns ativos, em alguns setores que têm uma volatilidade maior. Mais um dia bem misto, tá? Alguns papéis positivo, outros papéis negativo, refletindo o índice no momento uma leve alta de 0,03, bem próximo do 0 a 0, até o momento desenhando um doji, né? Lembrando que o que vai valer mesmo de fato é o fechamento do pregão, mas por enquanto característica de doji. Esses dojis eles geralmente antecedem movimentos com a volatilidade maior, então ficar bem atento. Porque caso hoje o fechamento seja assim, olha, com esse doji, nos próximos dias, ou seja, no decorrer aqui da semana até sexta-feira, nós podemos de fato ter uma volta de volatilidade um pouco maior. Por enquanto, contração de volatilidade no processo de correção, volume com processo, volume com volume aqui descendente no processo de correção, está naquela região de decisão de curtíssimo prazo, onde pode ser formado um fundo de curtíssimo prazo na região de 172 mil pontos e aí sim tentar o zigue-zague para cima, ganhando 177.900, mirando a região de 180, 181, ou perder força e voltar para o range aqui de lateralidade no curtíssimo prazo, ficando preso entre os 168.700, 169, aqui é o 173, tá? Um dia bem misto, mais uma vez, região aqui de decisão, e vamos ver aqui o que o nosso Ibovespa vai desenvolver ali até a sexta-feira no fechamento da semana, tá? Se vai largar ali uma barra compradora aqui, ou pegar todo mundo na contramão e fazer mais um movimento para baixo. Região de decisão vale bastante a pena atenção no Ibovespa. Agora o que eu vi como positivo para a nossa bolsa hoje é que o dólar caindo, tá? O dólar caindo 0,43, quase 0,5% de queda. Caso ele avance para fazer mais um pivô de baixa no curtíssimo prazo, abaixo de 5.064, mirando a região de teste de fundo na faixa dos 4.990, 5.000 pontos, acaba sendo um cenário mais positivo para o nosso Ibovespa, aí de fato podendo abrir espaço para nós buscarmos a região dos 180. Tá? Em contrapartida, os DIs ainda seguem mais positivo, nós temos aqui o DI. Então, percebe a bagunça, né, pessoal? Nós temos ali um dólar mais negativo, com uma tendência principal de baixa. Nós temos um Ibovespa numa tendência principal, né, no caso de médio e longo prazo, ainda de alta. O curto prazo uma tendência de baixa numa região de decisão, enquanto que o DI futuro segue subindo com um cenário mais positivo. O que, na prática, DI futuro para cima não é bom para a nossa bolsa. Geralmente eles têm correlação inversa, tá? DI, juros para cima e Bovespa, renda variável, sofre mais para baixo, sentimento mais negativo. Então nós temos o DI futuro, por enquanto, travando numa região de troca de polaridade curta, que é esse antigo topo aqui, né? Olha, servindo como um suporte de defesa por enquanto. Expectativa de continuar o movimento. Hoje mais um dia positivo, assim como o Ibovespa está numa região de decisão do DI futuro entre fazer o movimento mais positivo para cima, podendo voltar a testar topo, sentimento positivo, ou travar nessa região e entrar pressão de venda, fazendo mais uma perna corretiva para baixo, mirando uma correção mais ampla. Mesmo assim, era dentro de uma tendência de alta, mas que essa correção no DI para baixo seria bom para o nosso Ibovespa buscar os 181 mil pontos. Tá? Esse é a leitura por enquanto. O DI futuro, de maneira geral, 0,35. DI longo, 30. Né? É positivo mesmo o cenário. O DI mais curto, que é o 27 e 28, também mais positivo. O curto, um pouco mais fraco, mas ainda assim em região de fundo. E o 28, levemente melhor ali, 0,28% no momento. Tá? Olhando Petro e Vale, que são os dois papéis mais pesados da nossa bolsa, né? Ou seja, que tem mais relevância. Petrobras segue subindo, melhorando o volume, tá? Por enquanto ainda não houve correção, não vi processo de compra aqui ainda no meio do caminho. Para cima, mira curta, resistência 42,10. Depois, mais acima, a região dos 43. Tá? Petrobras retomando o que parece ser um movimento mais direcional para cima, enquanto que Vale
reacumulando, brigando nessa região aqui de penhasco, né? 0,5% positivo, região de 111, onde geralmente os compradores tendem a defender essa região e testar níveis acima, ou seja, mesmo que seja para fazer um pullback. Então, para baixo, cara, vale mira 69,90. Nessa briga aqui, caso esse candle feche assim hoje também um candle de decisão, que é o Doji, que é o mesmo que eu montei, o que eu mostrei, perdão. Rapaz, a dicção às vezes dá uma travada, né, pessoal? Vocês me perdoem, tá? Ah, eu sei que minha dicção não é boa. E para cima ele mira aqui a região dos 74,10, mais para cima ali o 75, tá? Inclusive tem até um gap aqui para ser fechado, tá? Olhando o cenário internacional, um dia mais movimentado, nós temos o S&P 500 negociando a 0,83 positivo no momento, aceitando, né, o suporte aqui dessa reacumulação em topo, travando aqui nessa região. Caso faça o fechamento com esse engolfo de alta nessa região, sugere um cenário por enquanto mais positivo na região ali dos 7.590 para teste de resistência principal. O Nasdaq sobe um pouco mais forte, um pouco não, né? Sobe forte hoje de 1,87 por enquanto, quase 2% de alta no teste de fundo, dentro de uma reacumulação ampla em topo. Para cima mira a resistência aqui dos 29.600, ganhando essa resistência de curtíssimo prazo, acima dos 29.800, quem sabe, né, volte a ganhar força mirando o topo nos 30.790. Tá? Então o tempo gráfico diário fica nítido essa lateralidade em topo, enquanto que o gráfico de uma hora vê que o sentimento do dia em si, do teste de fundo, por enquanto foram os compradores defendendo essa região mais uma vez. O Dow Jones, setor industrial, também num processo de correção onde nós podemos inverter isso e colocar essa ligação de pontos para baixo, processo de correção, dentro de uma tendência de alta por enquanto também. Tá? O DXY segue querendo acionar essa bandeira de alta. Deixa eu colocar aqui nos 4 horas. É o mesmo gráfico que da minha esquerda. Tá? Na minha esquerda tempo gráfico diário, a minha direita aqui 4 horas. Então ele está ganhando essa região de resistência de uma bandeira, podendo sugerir. É interessante que aqui ele até vai um pouco mais para cima, tá? De mais uma puxada aqui com volume de compra, até ganhando esse topo aqui visto do tempo gráfico diário, ó, e depois na correção buscar uma compra com troca de polaridade a favor do zigue-zague ascendente. O que DXY positivo com esse cenário para cima de alta significa que o dólar segue ganhando força contra uma cesta de moeda, em principal o euro. Tá? Então DXY para cima significa o dólar ganhando força. Minério de ferro segue ainda mais fraco, reacumulando em fundo. Tem zona de suporte nos 97, abaixo de 97 tem paraquedas reserva dos 95, mas por enquanto o cenário ainda está bem feio. Para cima agora larga mais uma resistência curta nos 100 dólares e 70 cents, mais para cima mira ali o 103. Tá? A gente vê aqui muita agressão na venda na correção do dia de hoje. Tá? Então minério de ferro mais pesado ainda para venda. Né? Enquanto que nós temos o Brent, segue uma alta de 3,60. Para cima, mira a região de resistência curta nos 98,23, tá? Ouro, 1,87 de alta. Testando aqui uma região importante de suporte, hoje entra a defesa. Tem resistência curta nos 4.196, 4.200, né? Mais amplo, mira a região dos 4.400. Deixa eu fazer o seguinte e ver onde estão os maiores. Vamos ver se ele vai marcar. Vai. Vamos ver o mais curto. Desse daqui. Não mudou muito. O mais curto desse último topo micro. E aí deixa eu só tirar essas linhas, senão fica muita coisa. Eu acho que não precisa delas para identificar ali. Deixa eu só pegar do movimento maior. Desse daqui onde ela está no momento, desse topo.
o dessa última quebra lá em cima. Bom, show de bola. Então, para cima, o papel mira aqui na região dos 4.200, né? Por enquanto, aqui é o que aparenta ser os compradores defendendo bem essa região aqui dos 4.000 dólares, até porque é um número redondo. Para cima, mira ali a região dos 4.300, depois a faixa lá dos 4.600, tá? A prata, uma recuperada mais forte hoje de 4%, mas que ainda dentro desse cenário de curto prazo, só um repique, só correção. Teste de resistência dinâmica, média móvel de 20, né? Faixa aqui dos 59 dólares, mais acima mira os 63. E aí acima, caso solte o elástico para uma correção ampla, cara, prata tem espaço para voltar no 72, tá? E para baixo, perdendo 54, região muito interessante que ao meu entender para médio prazo é uma região compradoras para prata na faixa dos 48 dólares. Tá? Então, prata ganha um pouco mais de força no dia de hoje. Deixa eu seguir primeiro, depois eu mostro ali os outros. O Ethereum sobe 1,10, não mudou nada do que nós vimos nos últimos dias. Bitcoin, mesma coisa. Solana e Link, idem, não vou me estender muito aqui. Olhando para o cenário dos metais, um dia mais positivo, inclusive chamando a atenção o cobre. Tá? Hoje sobe mais forte, sobe 3% nessa região de reacumulação em topo, tá? Tá muito forte o cobre mesmo. Tenta o gráfico semanal, ó, não volta, não faz uma correção mais ampla. E quando entra a pressão de compra, está sendo mais agressiva do que as possibilidades quando entra aqui as vendas, né, para jogar o preço para baixo. Paládio levemente em alta de 1,5, por enquanto ainda nada, não sei as operações aí que dá para fazer mais curta. Platina 2,30 de alta, mesmo processo ali de contexto técnico do ouro e da prata, né? Ambas dos metais ali andam meio que parecido o contexto gráfico, né? O alumínio por enquanto mais fraco, processo de correção dentro de uma tendência de alta no médio prazo. Níquel levemente em alta de 1,10, lítio sobe 3,23. O urânio hoje dá uma recuperada um pouco mais forte, 4,90, depois de cravar o alvo lá embaixo no 5.000, região de fundo, né, e confluência com 61 de Fibo. Para cima tem resistência curta nos 5.600, depois 5.900. Terra rara, leve correção hoje de 3%. As agrícolas, leve correção também, por enquanto ainda não tem nada aqui muito interessante, não vou me estender. E as ações ligadas aos metais, tá? Setor do ouro negociando uma alta hoje um pouco mais forte de 6%. O cobre, uma alta em média de 7%, com o destaque para HBM, mas que ainda de um contexto geral segue dentro de uma reacumulação em topo. Tá? E agora deixa eu tirar essas duas telas, que não precisa, né? Mas por enquanto semanal ainda segue o processo de correção, os indicadores para baixo, mas está em forte tendência de alta, né? Eu já tenho ali os ETFs de cobre, mas eu ainda não consegui encaixar compra nas mineradoras em si, tá? Eu tenho o ETF, se não me falha a memória, acho que é do preço do cobre, que são coisas diferentes, né? Você tem o ETF do preço do ativo, o ETF das mineradoras e ETF das mineradoras júniors, tá? Eu acho que eu tenho de mineradoras e de mineradoras júniors, mas eu não tenho nenhuma ação das mineradoras sozinhas, né, ainda. TGB também, cara, hoje mais uma alta com destaque de 10%, é um indicador querendo virar para cima ainda. Essa aqui já respondendo mais rápido, querendo acionar uma bandeira no tempo gráfico semanal. Então também estou bem de olho nesses papéis, mas ainda não consegui encaixar a compra, tá? A prata leve não, uma recuperação um pouco mais forte hoje, né? Dado que o ativo ali sobe quase 5%, as ações do setor negociam em média 7% de alta, com o destaque para usas, que é que eu estou acompanhando, que eu estou doido para comprar a desgrama, mas ainda não chegou nos meus pontos, né? Aqui embaixo nos 3,28, por enquanto reagindo aqui um pouco mais acima. Por assimetria, basicamente cumpriu esse alvo para baixo de correção, né? ABC. Tem um Fair Value Gap aqui embaixo, no topo anterior. Queria um pouquinho mais para baixo, mas o indicador do semanal já começa a ficar legal. Já está lá na região de sobrevenda. O indicador de gama aqui, que acaba sendo também um indicador ali de vol, volta na região zero, tá? Ou seja, dentro de processo de corretivos, são zonas importantes para prestar atenção. Qual que é outro destaque? A AREC sobe 9%, no gráfico ainda não tem nada muito interessante. CDE, mesmo cenário de usos também, né?
Sigo bem de olho nessas tranqueiras aí para comprar. A SM também, que eu já mostrei aqui para vocês. Essa aqui ainda tá mais forte, né? Ela não corrige mais nem a pau, cara. E já chegou lá nos 50%. O preço ainda em reacumulação. Ou seja, significa a força do papel, né? O setor do urânio, como eu disse, um pouco mais forte hoje, mas destaque, em média ele está negociando 5,5%, 6%. O destaque para a ASP, que está com a volatilidade bem alta, né? Se segurando lá na corda bamba, olha, isso aqui deixa eu tirar por enquanto. Se segurando cara, no limite do limite aqui, olha. Vamos ver se a partir daqui dessa região ele volta a negociar mais positivo. Que apesar da alta de hoje de 9%, tecnicamente não tem nada interessante nessas regiões. Por enquanto, só uma forte alta de toda essa agressão na venda. Vejo com movimento fraco para compra. Leo subindo 8%, é interessante, né? As que eu tenho, estou de olho para recomprar mais, mas que ainda não chegaram no meu ponto. Estou olhando lá embaixo, no mínimo 2,55 para Denison, mais amplo 2, 1,80, para mim já é premium, aqui abaixo de 2,58. O EC eu também ainda tenho na carteira e estou olhando mais aqui para baixo na região dos 7, dos 5 dólares para recomprar. Alumínio, levemente em alta de 3%. O setor do alumínio também está bem forte, tá? Tanto já falar o GPS, tanto o ETF sobe 1,30, a Calu, que é a das mais relevantes, para na média móvel de 20, abaixo do fundo, querendo se recuperar, hoje sobe 5,26. Os indicadores ainda faltam alinhar, né? New Corporation nada. A Lumen está muito forte, não corrige amplo, mesmo depois de uma forte alta. O indicador de vol querendo virar para cima. Preço continua subindo ou corrigindo no semanal, com o indicador de vol voltando na região de 50, pode ser uma boa para buscar por recompras, até de swing trade, tá? Platina, em média 6%, níquel, em média 3%, com destaque para TMC, que sobe 7,5%, tá? Numa região aqui interessante. Os indicadores descansados, SNDR, renovação de máxima histórica, o papel ainda não corrige amplo, não volta nem na média móvel de 20, que é um bom parâmetro também no tempo gráfico semanal para buscar por recompras, claro, com validações. Um descanso nesse indicador. O lítio aqui também é uma alta aí mais de 6% em média, com destaque para LAR, 7%, por enquanto não dá nada. Dito isso, voltando para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances. Lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu sempre trago análise para o dia seguinte. Tudo bem? Rapaz, semaninha truncada, né? Das 3 últimas semanas ali, bem chato, tá, pessoal? Não sei qual que é o sentimento de vocês, se vocês operaram na compra, operaram na venda, fizeram um trade curto de contratendência. Na semana passada, encerraram posição ou tomaram stop naquela queda. E aí, como é que foi? Por aqui, cara, uma tentativa de compra da semana passada, eu estopei no início dessa semana com 1% de queda. E por enquanto, outra operação correndo que está ali, né? Tava positivo, 2%, aí abriu a semana aqui caindo 3%, agora voltou próximo do 0 a 0. Então não sei como é que tá por aí, mas por aqui ainda, cara, nenhuma movimentação assim mais direcional não, tá bem truncado, tá? Nada muito claro ainda. Mafrig sobe 4%, por enquanto não vejo nada para ser feito nessa região ainda, nem compra nem venda do papel. O BV já está para baixo faz tempo, né? O papel está um pouco mais fraco. Para pensar em comprar isso aqui agora, tem que ter uma dispersão de alta, uma forte movimentação para cima quebrando topos, que não é o que nós temos por enquanto. Então, vale até a pena, quem sabe, avaliar o comportamento do preço no teste desse topo aqui dos 16, tá? Essa região aqui, deixa eu tirar e deixa eu só colocar do fundo aqui mesmo onde ele está brigando, tá? Vou colocar aqui nessa região. Aqui, que ele pode bater direto e rasgar esse topo, né? Não tem vendas aqui, tá, pessoal? São regiões para prestar atenção no comportamento do preço. Por enquanto, não tem absolutamente nada para ser feito. Papel bem fraco. BBAS se recuperou, não fechou gap por 2 centavos, tá? A máxima 20,06, a mínima 20,08. Então não fechou gap, rapaz, e puxou para cima com volume comprador, tá? O que sugere teste de topo aqui em cima nos 21,50.
Ok? Papel se recuperou bem hoje. Vejo compra? Cara, não. Talvez quem estava atento aí durante o dia poderia comprar o rompimento dessa máxima com stop na mínima da barra. Deixa eu ver os 60 minutos que desenhou. Ou até a correção dessa barra de recuperação nos 60 minutos, mas que não teria acionado, teria ficado de fora. A correção dentro dela para tentar pegar o movimento que também acabou não dando certo aqui. Tá? Quem está posicionado, tempo gráfico semanal, mira lá a região mais ampla dos 22,30, tá? Por enquanto não tem vendas aí. Quem segue comprado por algum motivo, tem um bom ponto de stop, inclusive, sendo a mínima dessa própria reação de hoje. Tá? Para quem operações de curto prazo, né? Hype 3 não gosta, papel muito fraco por enquanto, agressão na venda de hoje, possível redistribuição aí para querer pivotar para baixo, tá? Por enquanto eu não vejo compra, não vejo venda e confesso que Hype 3 não é um papel que eu tenho familiaridade para operar ou que eu mande operações, tá? Não lembro a última vez que eu tentei algo nesse papel. RDOR entrou muita agressão na venda hoje, cai aí 4,70. Olhando pela ótica do tempo gráfico semanal, o papel mira teste de fundo nos 32, perdeu 32, abre espaço para buscar 29. Por enquanto ainda não vejo compra, ainda não vejo venda, tá? Ele até interagiu com a região de possibilidade de venda aqui, olha, mas só no início, né? Mais uma vez, só quem estava bem atento, tá? Fora isso, não teve nada assim muito claro para vendas aqui nessa região. TEC N3 volta a subir. Ontem chegou a cair forte, hoje se recupera, né? Por enquanto do estudo aqui 8,5. O alvo lá em cima nos 11,35. Papel acima de 10,15 mira 10,50, depois 11,35, não tem nada para fazer agora. Gold 11, vale a análise do que eu fiz do próprio ativo real lá, que é o ouro, cara. Para baixo. Tem região aqui dos 20,70, depois a região dos 18. Toda essa região para baixo, perdão. Toda essa região para baixo, eu acho interessante avaliar e estruturar, sim, estruturar um plano para montar operações para quem mira aí já a médio prazo, tá? Porque ele já começa a interagir com esse último topo, mas é o que eu falo, né? Para quem indo mais naquela lógica de cripto ali, que é o DCA, que são compras fracionadas, pode ser, cara, que nessa região aqui dos 20, uma região para comprar um pouco de Gold 11, depois se chegar lá nos 18, comprar mais um pouco, tá? Só tem que tomar cuidado com esse comprar mais um pouco, que lembre que não é fazer trade, ou seja, eu tenho 10 mil reais para fazer uma operação. Eu não vou alocar os 10 mil aqui, tá? Eu vou comprar 500 reais aqui nessa região, R$ 1.000 aqui, e ter o caixa de 9 mil para comprar nesse processo de correção, tá? QBTC não vejo nada, assim como eu comentei ali do ativo real, que é cripto, Bitcoin ainda está bem fraco. Tem suporte nos 18,60, 17,30, para cima tem resistência curta dos 24. Por enquanto não tem muito comprador querendo pegar o negócio não, tá? Volume bem fraco. JBSS 32 também por enquanto não gosto. O papel está reacumulando dentro de um processo de lateralidade em topo, né? Amplo, olha. Seria esse padrão de... E aí deixa eu até tirar a média. Deixa eu tirar esse ponto, deixa eu tirar isso, deixa eu tirar isso. Deixa eu desenhar a lateralidade aqui, né? Marcar todo esse fundo aqui para baixo. A perna segue bem lateral em topo, tá? Eu não vejo nada para ser feito ainda no papel, não. Nem compra e nem venda por enquanto. E do que nós já comentamos, deixa eu ver se tem rapidamente alguma coisa para não deixar muito estendido aqui para vocês do que nós comentamos. Tem de 3 segue caindo forte, nem olhou para trás. O setor ali de locadoras de carro tá caindo forte, Movida também, olha. Tem as regiões de venda, mas não tá com cara de voltar ali por enquanto. Hoje cai mais 6,90, 7%. Pivô de baixa no tempo gráfico diário com agressão de venda, tá? O OBV aqui pancadão para baixo. Abrindo espaço para buscar mais amplo, cara, a região dos 7 reais, tá? 7, 6,80 aqui. Então, qualquer correção no papel sugere as possibilidades de atuar na venda, mirando o alvo lá nos 6,80, 7 reais. Papel mira
Mira não, fez mais um pivô de baixa, tanto no diário quanto no semanal aqui bem alinhado com as médias. Olha, perdeu todas as médias no semanal. No tempo gráfico diário aqui, mais um pivô de baixa alinhado com as médias móveis curtas, assim como o Rent 3 que nós comentamos no vídeo de final de semana. Mesmo processo, ó, mais um pivô alinhado com as médias, não saiu um pivô esticado, ombro, cabeça, ombro invertido, quebra de linha de tendência de curto prazo, zigue-zague para baixo, amplitude. E para baixo, mira 35,80, não deu nem chance de reentradas na correção. Para baixo, 35,87, 34,30 e depois lá embaixo nos 32. Qualquer correção para cima sugere possibilidades de venda, mais uma vez, disclaimer, naquele intuito de operação de day trade dando certo, carrega para swing trade, caso você tenha tempo para olhar o gráfico durante o dia e não para largar as ordens de venda aqui no meio do caminho. Tudo bem? Mas, cara, reteste nos 37,50 pode dar possibilidade de vendas lá pelo intraday de 60 minutos. Mais acima lá nos 38,90, tá? Então são trades, né? Ou seja, são regiões ali para prestar atenção no comportamento do preço e não largar a ordem por si só, tá? Mas o papel tá bem feio, o Rent 3. Deixa eu ver se tem mais alguma que nós comentamos. A asa, né, que nós tínhamos falado, também devolveu tudo e já enroscou, cara. Não vejo mais nada para fazer aqui. A Auri 3 também devolveu todo o movimento, ó. Tirou no 0 a 0 quem pegou compras aqui nessa região, depois viu o papel subir quase 10, 15% e devolveu tudo rápido. Já não tem mais nada para fazer também. Sim, H3, feia, não se recuperou, perdendo fundo, né? Isso aqui já não serve para mais nada. Papel mirando na região dos 6,80, mais fundo mesmo 5,78. Bem feio o papel, não teve nem força para fazer um pullback mais amplo, parou antes. Tupi também entra a reação lá no topo, né? Por enquanto não tem nada para fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. LPB não. E vem não, fique não. HBS, por enquanto ainda nada. Kepler não, PL3 segue para baixo, ó, não segurou aqui, não tem absolutamente nada para fazer. Intel B3, por enquanto ainda nada, mas vale atenção nessa região. Anima cai mais 5%, não me interessa. A RVR também por enquanto não me interessa mais. E é isso. Espero poder ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tudo bem?